Olá, boa noite. Começando mais uma semana, mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Moradores do Cajueiro protestam contra a reintegração de posse em favor de empresa responsável pela construção do Porto São Luís. Incêndio em lixão de terreno baldio na capital pode ter sido criminoso, segundo populares. Imprudência no trânsito. Cresce número de acidentes com vítimas em Imperatriz. Empresários abrem oportunidades de trabalho para imigrantes venezuelanos. E ainda, pesquisa aponta crescimento no número de casamentos no Maranhão. É o Jornal da Difusora que está começando com as notícias do Maranhão. Moradores do Cajueiro, comunidade na zona rural de São Luís, protestaram hoje pela manhã contra o processo de reintegração de posse. No local, a empresa WPR iniciou as obras de construção do Porto São Luís, que devem ser concluídas até 2022. Uma atitude desesperada de impedir o cumprimento de uma ordem judicial que determina a reintegração de posse de mais de 20 casas na comunidade do Cajueiro. Durante a reintegração, os moradores protestaram na comunidade e em frente ao Palácio dos Leões, sede do governo do Maranhão. É triste porque não tô triste por mim, entendeu? Tô novo, Deus faz o meu caminho na linha reta, mas as pessoas que estão lá, tem gente idosa, tem gente gestante, não tem para onde ir. Nós estamos diante de uma casa que não está na reintegração de posse e que eles iam trazer o trator agora para derrubar. É inadmissível, os oficiais de justiça estão às cegas, eles não sabem o que fazer aqui. Na área onde está acontecendo a desapropriação será construído o Porto São Luís, um terminal privado que vai ocupar 200 hectares de terra. A empresa responsável pela obra fez um mapeamento da área e já retirou cerca de 100 famílias que foram indenizadas e firmaram um acordo. Nesse acordo ficou decidido que as famílias que residiam aqui no residencial Cajueiro e que estavam em situação de vulnerabilidade teriam acesso ao aluguel social no valor de R$600, uma cesta básica mensal e mais uma vaga de emprego para um integrante de cada família num período de 12 meses. Ficou definido ainda que essas famílias fossem reassentadas em um novo imóvel do padrão Minha Casa Minha Vida. A empresa esclareceu que as casas demolidas agora são de pessoas que não estavam na área na época do mapeamento. Nós adquirimos esse imóvel em 2014. Quando nós adquirimos esse imóvel, foi feito um levantamento social para saber quem morava aqui quando da nossa aquisição. Eram aproximadamente 100 famílias. Dessas 100 famílias, nós fizemos acordos amigáveis com praticamente todas. Ficaram faltando apenas 6 famílias. Essas 6 famílias, que não foi feito acordo amigável ainda, elas continuam aqui e elas não são objeto da reintegração hoje. Só estão sendo reintegrados hoje quem invadiu o nosso imóvel depois da aquisição. A obra de construção do porto está em fase de terraplanagem e deve ser concluída em 2022. O projeto prevê a movimentação e armazenagem de cargas destinadas ou provenientes do transporte aquaviário. Segundo a empresa, a partir dessa obra serão gerados cerca de 4.000 empregos. Em nota, o governo do Maranhão informou que a Secretaria de Direitos Humanos realizou o processo de mediação com o Ministério Público, Defensoria Pública e as partes para contribuir com a construção de uma solução dialogada e que, após a atuação da Secretaria, chegou-se à proposta de reassentamento de todas as famílias que residem no local. Afirmou ainda que, esgotado o processo de mediação, cabe ao Estado cumprir a determinação judicial. E um incêndio que atingiu um terreno baldio aqui na capital pode ter sido criminoso, segundo populares da região. O Corpo de Bombeiros precisou usar 2 caminhões-tanque para combater as chamas que iniciaram na tarde desse domingo. Lixo de todo tipo no terreno, prova de que as pessoas continuam fazendo descarte irregular no local. Materiais altamente inflamáveis, como o plástico, por exemplo. A cena incomoda e revolta os moradores da área ou quem passa pelo local. Você está agredindo a natureza, né, meu preto? Não só a natureza, como você também está agredindo a população que está em redor desse lixo. Foi um incêndio de grandes proporções. Um dia depois, a gente percebe o rastro de destruição que ficou por conta do fogo. E percebe também que ainda há muita fumaça aqui no local.
O subchefe da seção de comunicação do Corpo de Bombeiros explica que em áreas como esta, o controle do fogo é ainda mais difícil. Isso porque o terreno é muito acidentado. A maior dificuldade é o acesso, uma região com um declive bastante acentuado e um grande volume de entulho e de lixo. Esse material é um material de incêndio de classe C, então ele tem a característica de queimar em profundidade. Mobilizamos aí mais de 40 mil litros de água para essa ocorrência, sem contar o novo acionamento, que a 1h da manhã nós fomos acionar novamente para a mesma ocorrência, que houve uma reignição. Os bombeiros estiveram lá e fizeram o controle novamente do fogo. O incêndio ocorreu em um terreno, no bairro do São Cristóvão, que tem servido como depósito de lixo, concentrando muito entulho. O mais provável é que tenha sido um incêndio criminoso. A Lei de Crimes Ambientais de 1998 descreve o ato de causar poluição de qualquer forma que coloque em risco a saúde humana, segurança dos animais ou destrua a flora. Nós temos essa problemática com a população, investimos em algumas campanhas aí de conscientização para as pessoas. Então, para você ter uma ideia, ano passado foram 825 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros, somente aqui na região metropolitana, dessa natureza, incêndio e vegetação. Muito sério isso, viu, gente? Muito prejuízo para a natureza, para o meio ambiente como um todo e para as pessoas que moram na região. Bom, e agora a gente fala sobre a imprudência no trânsito, que está cada vez mais comum na região tocantina. O número de acidentes com vítimas cresceu na cidade de Imperatriz. Esse cruzamento da rua São Francisco com Iracema, no bairro Nova Imperatriz, ao lado do centro da cidade, está mais perigoso que nunca, segundo os moradores. Tudo isso devido aos acidentes que acontecem quase todos os dias. Um senhor vinha aqui na São Francisco e o outro aqui na Iracema. E o da Iracema foi o atropelado da São Francisco. Ele acertou naquela árvore ali. Aí, por pouco ele não morria, né, porque andou bem pertinho. A Belzarina vive preocupada e insegura. A gente fica com medo, assim, tá na porta, na calçada. Às vezes acontece acidente em todo lugar. E não é para menos. Para se ter uma ideia, o bairro foi um dos locais que mais teve ocorrências, segundo o SAMU, no primeiro semestre deste ano. Foram 114 no total, ficando atrás apenas do centro da cidade, com 195 acidentes. Até semana passada não havia nenhuma sinalização nas vias, mas devido ao número alto de acidentes, foi colocada essa placa. A estimativa é que os condutores fiquem pelo menos um pouco mais atentos. As pessoas não respeitam o trânsito, que eles andam na contramão. Eles sobem na Iracema na contramão, a São Francisco aqui, lá para cá, da Serra para cá, lá é contramão e o pessoal não respeita. E a gente quiser, eu quero, e o pessoal vizinho aqui, que as autoridades tomem as providências, a Sutran, os órgãos do trânsito, tá? Que viessem colocar as placas, sinalização, o olho de gato aqui no chão, pintar o chão aqui com o nome de pare, que as pessoas não param aqui de jeito nenhum, eles não respeitam aqui. E a gente vai mostrar depois do intervalo que um beneficiado com saída temporária para o Dia dos Pais é morto em Imperatriz. E agora você acompanha imagens da Avenida dos Portugueses, aqui na capital. De volta com o Jornal da Difusora e olha só, a morte de um jovem após tiros de arma de fogo segue sob investigação da Polícia Civil de Caxias. Pelo menos 2 homens estão envolvidos no crime. Um homem, identificado como Maurélio Santos da Silva, de 20 anos, foi morto a tiros na noite de domingo, no residencial Eugênio Coutinho, em Caxias. Segundo informações de testemunhas colhidas pela Polícia Civil que esteve no local, foram ouvidos pelo menos 3 disparos de arma de fogo. Os autores fugiram logo após. A suspeita é que foram 2 homens em uma motocicleta após uma discussão em um bar. As investigações estão prosseguindo para saber a respeito disso aí, se foi motivado por essa discussão. Também ontem foi apurado que ele esteve em um clube de festa lá no bairro Antena Viana, na companhia de uma garota, mas saiu lá sem nenhuma alteração e posteriormente foi para esse bar. O jovem Maurélio foi atingido com um tiro pelas costas. Olha, eu tomei conhecimento dele através do Copom e logo em seguida o delegado Jair também ligou, comunicando esse homicídio. Eu loquei para lá, deparei com o corpo do sexo masculino, já sem vida, uma equipe do SAMU, uma equipe da Polícia Militar. Posteriormente populares reconheceram
e me levou até a residência do cara, onde foi identificado como Maurélio Santos da Silva, certo? E mora também lá no Eugênio Coutinho. E agora a gente faz um giro de notícias pelo Maranhão. Em Imperatriz, Luciclésio Gomes foi morto a tiros quando estava num bar. Ele havia sido beneficiado com a saída temporária do Dia dos Pais. Segundo a polícia, o crime tem características de acerto de contas. O autor dos disparos foi um homem que chegou ao local em uma moto. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, de onde foi liberado para a família. A polícia prendeu em Caxias Pedro do Nascimento Souza, suspeito de crime de estelionato. Segundo a investigação, ele é suspeito de oferecer cursos e diplomas falsos para estudantes. Na casa dele foram encontrados 13 certificados de participação em congresso. Os documentos estavam assinados e não havia nome do participante. Os policiais apreenderam também um computador e uma máquina de aposta. A Secretaria Estadual de Educação concluiu em Campestre a reforma do Centro de Ensino Valentim da Silva Aguiar. A reforma custou mais de R$1 milhão aos cofres públicos. Foram entregues 7 novas salas de aula, laboratório de informática e uma biblioteca. Empresários da capital estão abrindo oportunidades de emprego para venezuelanos que estão em São Luís. O repórter Eduardo Ericeira acompanhou novos casos hoje pela manhã. Arnoldo era funcionário público na Venezuela, trabalhava em grandes obras. Mas aqui em São Luís já teve experiências profissionais na Ceasa e em uma churrascaria no Vinhais. Agora está em busca de um emprego fixo. Graças al gobierno acá, a los que nos están ayudando y en verdad ando procurando um trabalho para ajudar a minha família. E o Detzi quer seguir o mesmo caminho do marido, que já está empregado em uma loja de tintas no bairro do São Francisco. Meu marido está trabalhando em uma loja de tinta de carro. Eu estou procurando também trabalhar para estar melhor estável. Conseguir uma estabilidade. Imigrantes venezuelanos estão sendo acompanhados pela Secretaria de Direitos Humanos. Por meio do Cine, estão em busca e conseguindo empregos para recomeçar a vida. No Maranhão, estão encontrando oportunidades de trabalho. Já tem pessoas já trabalhando, né? Empresas já contratando, digamos assim, eles a partir da sua qualificação. E hoje também, a partir desse cadastro, a perspectiva que tem mais 3 já inserido também no mercado de trabalho. E a ideia é selecionar 3 por trabalho. Aqui em São Luís, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Participação Popular já identificou pelo menos 11 venezuelanos que estão aptos a serem inseridos no mercado de trabalho. São venezuelanos não indígenas, com experiências profissionais e capacitados nos estudos. O superintendente de Promoção e Educação em Direitos Humanos explica que há diferença entre os venezuelanos que estão sendo inseridos no mercado de trabalho maranhense e aqueles que ficam nos semáforos pedindo esmolas. E ressalta que mesmo com as diferenças entre indígenas e não indígenas, o acompanhamento está sendo dado a todos. Estamos fazendo esse trabalho, né, de sensibilizar os indígenas de que é necessário que em um horário as crianças estejam na escola. Também nós estamos fazendo esse trabalho de acompanhamento médico, né, das necessidades que têm se levantado a partir da abordagem que nós temos feito diariamente com os indígenas que estão aqui. E daqui a pouco, pesquisa aponta crescimento no número de casamentos no Maranhão. E ainda, Agita Gemes movimenta atletas de todo o estado aqui na capital. Três pescadores artesanais foram resgatados hoje no município de São José de Ribamar pela equipe do Corpo de Bombeiros. Ciro Mineiro tem mais detalhes. O resgate ocorreu no início da tarde desta segunda-feira na praia de Panacoatira. Os 3 pescadores aguardavam pelo socorro sob pedras, que utilizavam como ponto de apoio à pescaria. As vítimas ficaram ilhadas em decorrência do avanço da maré. O resgate foi feito com sucesso por meio do auxílio de um bote salva-vidas. Os pescadores que nada sofreram, já em solo, foram avaliados e logo em seguida liberados. Ciro Mineiro para o Jornal da Difusora.
E agora a gente confere a previsão do tempo para amanhã. E olha só, em São Luís, a terça-feira pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite. O tempo fica aberto. A máxima de 33 e a mínima de 24 graus. Em Imperatriz, sol com algumas nuvens, mas o tempo fica firme e não chove. Máxima de 38 e mínima de 20 graus. Em Caxias, algumas nuvens durante o dia e chuva passageira à noite. Máxima de 36 e mínima de 20 graus. Uma pesquisa apontou um crescimento de quase 4% no número de casamentos realizados em todo o Maranhão. Dezembro lidera o ranking entre os meses como a principal época do ano para a escolha do casal legalizar sua união. Foi a concretização de um sonho cultivado durante 7 anos. As lembranças do dia 13 de novembro de 2013, a data mais importante para a Deise e para o Tiago, estão na memória em vídeos e fotos. Sempre quis casar, sempre foi um objetivo, mas eu não tinha essa previsão certa. Foi nesse momento que Tiago entrou e fez o pedido, né? Então, assim, foi realmente uma decisão dele. Foi o momento que ele achou assim, momento da gente casar, e a gente resolveu dar esse passo à frente. As partes boas, né, sobressaíram sobre os atritos que realmente acontecem. Então, nosso caso mudou para melhor. Então, a gente aproveita muito bem o tempo junto, a gente sai bastante junto, vai ao cinema. E quando está em casa, a gente assiste um filme juntos. Então, aproveita bastante mesmo, o máximo a nossa rotina. O casal oficializou a união cedo. Ela tinha 23 e ele 25 anos, seguindo a tendência da maioria dos casais em 2013, que tinha menos de 29 anos. Mas o perfil desses apaixonados mudou. Os dados da Estatística de Registro Civil foram coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos fez uma análise. As pessoas têm esperado para se planejar melhor no casamento, dão um maior foco na carreira acadêmica, na carreira profissional, e o casamento acaba que fica para o segundo plano. Por isso as pessoas elas casam mais tarde. E subiu o número de casais que, assim como a Deise e o Tiago, decidiram oficializar a relação aqui no Maranhão. Em 2017 foram mais de 20 mil casamentos. Em relação a 2013, o aumento foi de 3,4%. As pessoas se casaram, a população cresceu e as uniões começaram a ser mais legalizadas. As pessoas hoje elas vão realmente legalizar suas uniões, que antes não aconteciam muito. Não existe uma característica do Maranhão específico, ele acompanha a tendência do Brasil. Para quem casou agora, eles dão dicas de como cultivar uma relação que, como todo mundo sonha, dure a vida inteira. Conversar, tem algum problema, colocar na mesa mesmo, não deixar nada para debaixo do tapete ali, resolver na mesma hora, se possível, se não, se planejar para resolver o problema. E eu acho que dessa forma vai minimizando, né, os problemas com o passar do tempo. A gente tem essa pretensão, né, de pra sempre mesmo, que Deus uniu, que o homem não separe. Anotou aí as dicas? Felicidades aí ao casal que foi nosso personagem, né? E quem pensa que os atletas dos Jogos Escolares só pensam em competição, se engana. Na Vila Olímpica tem muito espaço para diversão com o Agita Gêmeos. Quem está lá ao vivo é o repórter Hugo Viegas, que fala pra gente sobre esse clima entre os atletas. Boa noite, Hugo. Oi, Cristiane, boa noite para você também, boa noite para todo mundo. A gente está aqui nessa área denominada FanFest. É uma área de convivência para os atletas que vêm participar do Gêmeos e do Paragêmeos 2019. E aqui eles têm a oportunidade de, além de conviver uns com os outros, são atletas de várias cidades, 98 municípios maranhenses, então eles têm essa oportunidade de se conhecerem um pouco mais, praticar algumas atividades, são vários jogos, tem dama, tem dominó, e eles estão aqui, ó, nessa animação toda, porque daqui a pouquinho vai ter, inclusive, a apresentação da galera do filme Moleque Té Doido. Então eles já estão aqui sentadinhos, aguardando essa apresentação do cinema que vai ter aqui para eles também, Cristiane. Eu volto com você. Valeu, Hugo, obrigada. Bonito de ver, né? As reportagens dessa edição você pode rever no portal M10. Interaja também com a gente em nossas redes sociais. Amanhã de manhã cedinho, às 6,
tem Bandeira 2 e às 7 o Bom Dia Maranhão. Muito obrigada pela sua audiência, uma boa noite, até amanhã, tchau, tchau.